salve galera do canal do Samba Gospel. Nós estamos hoje aqui com o pastor Aguinaldo Silva para trocar uma ideia com você, para você conhecer a história desse homem de Deus. Amém. Obrigado, Luciano, aí pelo convite. E você que está aí nos assistindo, que Deus possa te abençoar, que através desse bate-papo você possa ser edificado no nome de Jesus Cristo. Pastor Aguinaldo Silva, primeira pergunta. Vamos para a primeira pergunta ou você já quer fazer Vai, manda aí. Você que comanda o programa. Antes de fazer esse louvor, então, vamos matar uma curiosidade do pessoal aí. Sim. Que o pessoal está conhecendo, às vezes, agora o pastor Aguinaldo Silva, mas eu já sei que você tem uma trajetória. Eu queria que você falasse para a gente e para nós, né? Qual foi o seu envolvimento no samba e quando? Começou tudo em 1985. 85. Eu tinha 14 anos na época e morava em São Miguel Paulista, né? Morava em São Miguel Paulista. Eu morei até os 13 anos no bairro da Penha, fui criado ali pela minha avó e depois a gente mudou para São Miguel. E lá eu tive o primeiro contato com o samba, né? Com a rapaziada ali da região, com os bambas ali da região de São Miguel, né? Pessoas que, inclusive, alguns deles bem conhecidos ali na região, alguns conhecidos também na mídia, que nem tem um puxador de samba que é um amigo meu, Gogó de Gato, que foi uma das pessoas que me ajudou bastante no conhecimento com samba. Tinha o saudoso, né, e hoje ele não está mais com a gente, Zé Preto, cavaco, ele tocava numa afinação diferente. O Manezinho da Cuíca, que hoje é Mané do Cavaco, né, também, que foram eles que me colocaram no samba. Eu aprendi muito com eles. E aí os bar da vida, né? Eram os botecos, todos os botecos da região ali da São Miguel, né? Eu ia e eu tocava pandeiro, né? Uma coisa interessante, eu não mexia com corda, nada disso, não. Eu tocava pandeiro, né? E depois vim aprender a tocar cuíca, porque o Manezinho, né, ele tinha uma cuíca e ele estava aprendendo a tocar cavaco, estava começando a tocar cavaco. E ele deixou uma época a cuíca comigo em casa e eu aprendi a tocar também cuíca. Mas o meu instrumento na época de ofício era pandeiro. E aí depois eu vim participar de outros grupos. Trabalhei um bom tempo com o grupo Cultura Samba. Era um grupo que fazia casas de show, né? Foram vários componentes que passaram por esse grupo. Eu fiquei 2 anos e meio, 3 anos tocando numa casa de show chamava Magistral Dança. Quem assistia o Clube do Bolinha na televisão vai se lembrar dessa casa, que ele vivia anunciando essa casa. E eu tocava lá, fiquei 2 anos e meio tocando com o Grupo Cultura Samba. Depois, com a rapaziada lá da vila, a gente montou vila que eu falo é a Vila Nova Cruçá, lá em São Miguel, da onde eu vim. Aí a gente montou um grupo que chamava Caciqueando. Montamos um grupo e a gente começou a tocar ali na região. Depois tinha um grupo que já havia sido montado, que chamava Grupo Sem Pintura. Aí eu fui participar desse grupo. Através desse grupo, nós tivemos a oportunidade de trabalhar num determinado momento, não foi constante, com o Sargentelli, e também com um cantor que hoje ele canta forró. Na época ele cantava samba, e ele chegou até a trabalhar na Europa, que foi o Mr. Jimba. Né? Isso aí são sambistas de época que pouca gente conhecia, né? Assim, pouca gente conhece, porque são sambistas de época, que era aquela época que não era só o fato de tocar. Antigamente tinha que fazer show no palco, né? Então tinha malabarismo com pandeiro, tinha questão de mulata, tinha aquele negócio de sambar, de brincar, de fazer um espetáculo. E eu tive a oportunidade de viver esse tempo, né? E assim, as referências eram sempre as mesmas, né? Dos meus 14 anos em diante, era casa noturna, favela, boteco, todo esse movimento. Começou em 85 e fui embora, e fui tocando. É legal a história sua com o samba, né? Mas eu queria saber de você, qual foi o primeiro samba que você tocou? Te peguei agora, né? Gospel. Não. Primeiro samba gospel. O gospel? Porque com essa sua caminhada toda hoje... O primeiro samba gospel, eu vou falar de um que eu escrevi com um irmão meu, o pastor Nelson Pena. Eu me lembro de um pedaço dele, né? Só um pedaço que eu vou fazer, porque eu não lembro dele todo. Deixa eu ver se é esse. Acho que tá em ré. Rapaz, achei aqui.
Eu não vivo mais em solidão. Essa rosa se entregou por mim de coração e me deu a paz, o amor e a salvação. A paz. É mais ou menos isso aqui. Eu não lembro a música toda, mas foi a primeira música que eu escrevi. Primeira música que eu escrevi gospel com o pastor Nelson. E engraçado, eu não gravei essa música, cara. Que ano foi isso, mais ou menos? Foi em 97, logo quando eu me converti. 97, na Renascer, né? Foi na Renascer, eu me Renascer em converti Cristo. na Renascer em Cristo. Foi lá que eu conheci, né, o Evangelho. Foi uma fase complicada da minha vida, mas foi maravilhosa, porque eu tive a oportunidade de conhecer a Deus, né? É que hoje o samba gospel, ele expandiu bastante, né? Graças a Deus, expandiu bastante. Mas nessa época tinha uma certa resistência e eram poucos grupos que tinham, né? Sim, na época, por exemplo, no ministério lá que a gente congregava, tinha bastante grupo, eles apoiavam bastante a questão do samba, né? Tanto é que nós, no período lá, de 97, a gente participava da bateria Salmo 150, o pastor Nelson, na época, era líder. Na época ele não era pastor, era o Nelson, né? Todo mundo chamava de Nelson. Ele era líder da bateria. E a gente ensaiava na quadra da Nenê da Vila Matilde. A Nenê da Vila Matilde, ela emprestava os instrumentos, para quem não sabe, para Salmo 150 sair na Marcha para Jesus, que acontecia ali na Avenida Tiradentes, né? Acho que, se não me falha a memória, o primeiro samba enredo gravado foi gravado com o Valmirzinho cantando. Eu fiz cavaco nessa gravação. Infelizmente eu não tenho mais ela, perdi essa gravação, mas eu fiz cavaco e foi ali que nasceu o primeiro samba da Salmo 150 gravado, né? Foi uma bênção. O Valmirzinho cantou, o Ricardinho do pandeiro, que era da banda Judá, né? Tinha a banda Judá, naquela época tinha a banda Judá, tinha o grupo que eu tocava, o Arte Sagrada, tinha o Renascer do Samba, o grupo Renascer do Samba, tinha o Dinei ali. Radicais na Fé. Radicais na Fé foi o primeiro, assim, daquele período, foi o primeiro a gravar, né? Eles que gravaram o primeiro trabalho, assim, com uma produção boa, né? Uma produção bem feita, uma altíssima qualidade, né? Eles que gravaram, foram o primeiro a gravar aqui na região de São Paulo, né? Tinha outros grupos? Tinha. Depois, antes tinha a Banda Noá, né? A Banda Noá também tinha um grupo também de Minas Gerais, Razão de Viver. Razão de Viver, que gravou, que inclusive quem produziu eles foi o Serginho Madureira. Isso. Né? Que eles gravaram aquela música Seja Bem-vindo, né? Seja Bem-vindo. Seja Bem-vindo já foi do segundo álbum, né? O segundo álbum deles. Segundo álbum, a Seja Bem-vindo, e tem uma música que ela foi composta quando a gente viajou junto, que nós viajamos junto uma vez em caravana. Nós fomos lá para Avaré fazer um carnaval. Aí os caras falaram assim: pô, pastor, fazer carnaval? Nós fomos fazer um carnaval, um evangelismo lá com a comunidade evangélica de Avaré. Eles vieram, nos buscaram aqui, mandaram um ônibus vir. Foi a Banda Judá. Nessa época eu tocava com a Banda Águios. Eu toquei com a Banda Águios também. Tocava com a Banda Águios. Que é o pastor Edinho. Pastor Edinho. O poeta. A pastora Rose era líder, né? O pastor Edilson, né? O pessoal chama de reverendo Edilson. Eles eram os líderes, né? Eles que comandavam o grupo. Tinha a irmã da pastora Rose ali, né? Tinha toda uma turma bacana que caminhava com a gente, né? E a gente teve a oportunidade de ir junto lá e conhecer o Razão de Viver. Tem uma música que o Razão de Viver gravou, que é blá, 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 blá. Ele fala da conversa fiada que o mundo traz, né? E a gente, na época, teve a oportunidade de ver a composição dessa música nascer, que nós fizemos na rua, né? Os meninos escreveram: vamos cantar essa música. A gente saía na rua fazendo samba, uma galera, e falando do amor de Cristo, ali na região de Avaré. Aí, isso aí já foi, acho que no ano de 99, mais ou menos. Legal. Pastor, que eu te conheço mais ou menos tem o quê? Uns 3 anos? 3 anos. 3 anos. 3 anos. E assim, eu já vi que você já participei dos seus trabalhos. Eu tive a honra também de você participar dos meus. Mas eu queria que você mandasse um samba agora aí pra gente curtir. Vamos lá. Ó, o primeiro, vou falar daquele que marcou, que foi a retomada, que eu fiquei quase 20 anos afastado, né?
do samba gospel. Fiquei focado com as coisas da igreja, do ministério, da igreja que eu congrego, que é a Comunidade Um Novo Tempo, a UNT, e depois eu retomei. E o samba, que parece que virou um hino, né? O hino foi o Não Se Deixa Abater, que eu gravei no primeiro álbum produzido pelo meu irmão, meu amigo, pastor Serginho Bizica. Foi isso aqui, ó. Lara laia, laia, 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 laia. Não se deixe abater pelas lutas que tem a enfrentar. Não se deixe entristecer pelo mal que tenta te parar. Olhe para o céu e veja que o bom Deus te ajudará. Lute pelos sonhos, creia que você vai alcançar. Olhe para o céu e veja que o bom Deus te ajudará. Lute pelos sonhos, creia que você vai alcançar, pois o Senhor será contigo. O Santo Espírito te guiará. Sua vitória está em Cristo. Creia nele, ele abençoará. Olhe para o céu e veja que o bom Deus te ajudará. Lute pelos sonhos, creia que você vai alcançar. Olhe para o céu e veja que o bom Deus te ajudará. Lute pelos sonhos, creia que você vai alcançar. Lara laia, laia, 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 laia. Ô, glória. Maravilha. Esse foi o primeiro. Pastor, você falando em primeiro, você falou que ficou 20 anos fora sem louvar com samba, né? Sim. Qual foi o motivo, assim? Foi uma preparação? Qual foi? Eu acredito que, assim, foi um querer de Deus, né? Acho que foi um querer de Deus. Deus queria me preparar para algo que eu não tinha nem expectativa. Porque na época eu não imaginava que eu ia ser pastor, não tinha essa visão, sabe? Não tinha essa questão de, tenho um sonho de ser pastor. Eu não tinha essas coisas, não. Eu sou muito sincero em falar, né? Eu não tinha essa visão de querer estar num altar, né? Pregando, sabe assim, eu não tinha essa base, não. E a gente ficou um tempo lá no ministério no qual a gente congregava e houve umas mudanças, aconteceram algumas coisas que Deus encaminhou para eu ir para onde eu estou hoje, que é a comunidade Um Novo Tempo. Quando eu fui para lá, a igreja começou do zero, então não tinha ministério de samba, não tinha nada disso, era só eu, sambista. Tinha o pastor Nelson, que ali naquele período ele já estava consagrado a presbítero, que ele era do samba, e tinha uma turma que infelizmente não caminhou com a gente. Aí eu fiquei lá, parado na igreja, e aí comecei a me envolver com as coisas da Bíblia, né, para aprender a estudar. E eu fiquei estudando um bom tempo, ali quietinho, sentado, vendo o pessoal louvar a Deus, adorar, e ali aquela vontade de fazer alguma coisa na parte da música, mas foram 20 anos quietinho ali, obedecendo a Deus, estudando, aprendendo a Bíblia, e até hoje eu estou aprendendo a Bíblia, não sei nada ainda, mas foram quase 20 anos ali, quietinho, em obediência, assim, e foi tipo hoje eu entendo que é o sacrifício de Isaac, né? Foi tipo colocar o meu Isaac ali, porque eu sempre fui muito apaixonado pelo samba. Eu não sou fariseu, não. Se eu falar que não, né? Não,
atualmente, não. Eu sempre fui muito apaixonado pelo samba, independente do fato de eu estar servindo a Deus. Eu sempre gostei muito. E aquilo para mim foi uma prova. Até que chegou a época que aquilo já não fazia mais efeito em mim. Falando assim, nesses 20... Só que nesses 20 anos, a gente sabe que você, antes desses CDs de sambas que você gravou ultimamente, você tem 2 trabalhos de louvor, né? Queria que você falasse um pouco dessa experiência. O que aconteceu? Eu fiquei muito tempo parado, né? Como eu expliquei, mas aí o pessoal da igreja me deu uma oportunidade para participar do louvor. E eu participei. Aí eu gravei o primeiro CD chamado Adoração Plena. Que ano foi isso? Foi em 2003, se não me falha a memória. Foi 2003. Foi 2003, 2002. Acho que foi 2003, 2002. Gravei o Adoração Plena. Ninguém acreditou. Eu cheguei com o CD pronto na igreja, né? E o pessoal, poxa, me lembro, teve uma pessoa que falou assim: agora endoidou, agora você vai ser artista agora. Porque eu gravei o CD. Eu gravei porque eu gosto de adorar a Deus e tal. E gravei o primeiro. E depois eu gravei o Creio em Ti. Que veio meio rock and roll nesse aí, né? Veio com rockão pesado. O primeiro também, né? Primeiro, quem produziu o primeiro foi o Denis Martins. O Denis, ele é roqueirão, né? Heavy metal, mesmo roqueiro bravo, assim, no bom sentido falando. E ele produziu o primeiro para mim. O segundo quem produziu foi o Paulo Porfírio, que foi o Creio em Ti. Inclusive eu gravei músicas que foram liberadas pelo pessoal na época da Planet Checkers e também da Hillsong. Eles me liberaram. Tem uma música que o pessoal canta aí, que é: sustenta meu viver, acalma a tempestade, caminhas comigo no... Essa versão, a versão desse Creio em Ti, a primeira versão foi minha. E desse trabalho surgiu o DVD também, né? O primeiro DVD também, de louvor. O primeiro DVD foi no Creio em Ti. Gravei o DVD do Creio em Ti. Uma forma bem simples, assim, não tinha pretensão de fazer um negócio. Tanto é que a captação dele foi aquilo lá que você já ouviu e tal. E assim, foi bem simples. Mas foram um período que eu comecei a me envolver com louvor para me entender o que era louvor e adoração, né? Porque eu conheci o samba, né? Então minha cabeça musical era a cabeça voltada para o samba, que era uma outra coisa, né? E o samba, ele tem um objetivo, né? Agora, voltando ao samba, eu sei que você já tem 3 CDs fechados de samba, fora os EPs. Fora os EPs. Que o primeiro que você gravou foi o de samba, né? Que seria o terceiro álbum. O primeiro foi um Samba para Meu Senhor, foi que eu cantei essa música que tem o Não Se Deixa Bater, que na realidade eu fiz um Samba para Meu Senhor, botei o título, mas a música que fez, assim, que bombou mais foi a Não Se Deixa Bater, o Samba Meu Senhor. O pessoal gosta bastante, mas a que toca o pessoal mais ouve é Não Se Deixa Bater. E esse daí também é o que tem o Nego Duca também, né? Nego Duca, que é da letra do Pastor Edinho. E o segundo, o que seria o quarto, mas o segundo de samba. O segundo de samba é Uma Saída, né? E eu trouxe uma mensagem nesse CD batendo no assunto da depressão, né? Que é a música Uma Saída, que foi composta pelo Carlos Souza, meu irmão, Cristo, que inclusive naquele momento ele tinha acabado de entrar num processo muito ruim de saúde, ficou com depressão. Aí ele escreveu o começo da música e eu terminei, né? E eu terminei essa música cantando algo assim, num contexto assim de esperança, né? Que ele veio falando da depressão como um labirinto. Depois ele não terminou. Aí eu fui lá e terminei, coloquei um refrão, coloquei uma série de coisas e nela eu gravei música de várias outras pessoas também. Muita música minha, mas inclusive gravei música do Caio Prado, que é do Samba da Vela. Ele é um dos fundadores, né, se não me falha a memória, né? Ele é o componente do Samba da Vela lá. E ele tem um trabalho novo aí que chama Tríade CPF, né? Que ele, Jonathan, não sei se é Jonas Petróleo e Fialho. Eles cantam músicas aí. Para quem não sabe, o Caio Prado, ele era do grupo Geração Boas Novas. Exatamente. Que cantava aquela música Ô Glória.
Que eu regravei. Regravou. O Caio Prado é um ótimo compositor. Eu regravei. Melhor Alfaiate, eu não sei nem se ele gravou. Chegou a gravar? Não, assim, o Caio Prado, ele chegou a gravar um CD uma época, muitos anos atrás, só que ele perdeu, nem ele tem essas gravações mais. Eu tive a oportunidade também de gravar Teu Labor, Sim. gravei outra música dele também, então vale a pena você conferir no canal aí, tem o CD dele aí, Geração Boas Novas, tem um CD lindo dele lá. Vamos tocar mais uma música, pastor? Vou fazer. Essa tá no álbum Uma Saída, que é do Caio Prado. Chama Melhor Alfaiate. Pois as vestes que ele nos dá não sobem nem ficam apertadas. Ele mede, ele apura e costura na medida certa. Está sempre disposto e conhece o gosto de qualquer freguês. No seu expediente ele atende o cliente em qualquer lugar. Basta você clamar, ele vem rodeado de anjos. O Espírito Santo ele deixou na terra para nos convencer. Se você caminhar como Jesus ensina no caminho estreito que leva aos céus, as tuas vestes brilharão eternamente. O melhor alfaiate é Jesus. 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 Pois as vestes que ele nos dá não sobem nem ficam apertadas. Ele mede, ele apura e costura na medida certa. Está sempre disposto e conhece o gosto de qualquer freguês. No seu expediente ele atende o cliente em qualquer lugar. Basta você clamar que ele vem rodeado de anjos. O Espírito Santo ele deixou na terra para nos convencer. Se você caminhar como Jesus ensina no caminho estreito que leva aos céus, as suas vestes brilharão eternamente. O melhor alfaiate é Jesus. 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 É isso aí. Legal, essa música é Isso aí. muito bonita, essa música aí. Bênção de Deus. Pastor, dessas músicas todas que você gravou, qual foi a música, composição sua, melodia sua, assim que você mais... Não vou dizer que você mais curte, porque todas são um trabalho que a gente, né, gosta, mas qual é a sua música preferida ali, ou que foi uma que você sentiu ali, que veio... Todas elas eu acho que não tem como se não vir de Deus. Elas são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, todas, né? Mas recentemente tem uma música que ela mexe comigo por conta de um momento de luta, né? Um momento de adversidade que eu sentei e eu falei, meu Deus do céu, né? E a luta ela traz pra gente uma situação que às vezes você perde a inspiração, né? Inclusive ela é nova, ela está num EP que eu lancei recentemente, aí, que eu acho que é Vida Preciosa. Acho que foi o Vida Preciosa. Ela chama 100 Palavras. Eu escrevi ela e o Cláudio Caires terminou. Eu comecei ela, depois a gente vai cantar ela aí. E o irmão Cláudio, ele concluiu ela, né? Ele concluiu ela para mim. E a gente fez essa parceria. Essa música, ela mexe comigo. Ela mexe comigo. Tanto é que no dia que eu fui pôr voz nela, eu tive um pouco de dificuldade, porque vinha uma emoção muito forte, assim, né? E todas as vezes que eu olho para ela, que eu vou cantar, me bate algo muito forte. Então, assim, algo muito forte.
assim, no sentido espiritual, né? Ela mexe bastante comigo. Tem bastante música boa, né? Não é porque é minha, não. Mas é que tem compositores, bastante compositor que a gente escreveu muita coisa junto. Então, falando nisso, tá saindo uma coletânea agora, né? Isso, Produzida pelo Pepeu. isso. Fala um pouco dessa coletânea, que eu sei que lá tem um grupo de compositores aí, né? Tem um grupo de compositores que foi criado. Esse grupo, quem criou foi a Anice, pastora Anice Garcia, ela que criou. E ela começou a convidar bastante gente para participar do grupo para compor. Só composição. E dali já saiu várias gravações. Né? Tem um álbum meu inteirinho que foi com composições de lá, que é o álbum Minha Forma de Expressão. Né? Que eu escrevi, que é uma música que, inclusive, o título do álbum é do pastor Ivan Aurélio e do Marcel de Oliveira. Que é uma música que fala do período que a gente sofria muita resistência, né? As pessoas atacavam muita gente por causa do samba. Até hoje atacam, né? Mas, assim, aquele álbum e todas as minhas músicas desse álbum do Minha Forma de Expressão pra frente, a maioria saiu de lá. Né? A gente compõe muita coisa junto e vai sair a coletânea agora do Samba Gospel Brasil com vários compositores, né? A ideia é que todos os compositores... tem gente que só compunha que começou a cantar lá, entendeu? Cantou na composição, cantou na coletânea. Cantou na coletânea. Então, assim, lá tem Regis Reflexão, que vai sair, pastor Anice Garcia, Marcel de Oliveira, pastor Ivan Aurélio, a pastora Nicole Alves, lá de Florianópolis, Núbia Antonucci, lá de Minas Gerais. Quem mais? Nossa, bastante gente. Inclusive, já tem umas músicas no canal aí já, né? Já tem. O pessoal pegou as músicas, porque ainda falta terminar, né? Algumas canções ainda precisam ser concluídas, né? Não colocaram voz em tudo ainda. Então, falta algumas para colocar voz. E aí o pessoal decidiu individualmente subir as músicas, né? Subir as músicas. A minha só vai sair em janeiro. Dia 5 de janeiro vai sair nas plataformas digitais, que eu gravei com a pastora Anice e com o pastor Marcelo, que se chama Vacilou. Composição minha, da pastora Anice e do nosso irmão Luiz Cláudio, partideiro lá da CEPA. Lá da CEPA. Pastor Douglas, né? Inclusive, eles têm um canal legal. Eles fazem toda segunda-feira. É um programa mesmo de entrevista também. Com samba, bem legal. Depois vocês dão uma conferida lá no canal deles. O presbítero Marcelo, né? O presbítero Marcelo, o presbítero Nenê e o pastor Douglas que comandam lá. Eles sempre convidam um grupo, alguns cantores. Inclusive, você vai lá, acho que dia 16 de janeiro, né? 16 nós vamos estar lá na Samba Cultural, um negócio assim. Samba Cultural. Samba Cultural. Pastor, assim, o que marcou na sua vida, assim, em referente ao Ministério do Samba, ou mesmo depois que você voltou para a igreja? Eu vou falar marcando positivamente, vou falar também o que marcou negativamente. Isso. Porque a gente tem que falar as duas coisas. Primeiro, negativamente, eu vou falar o ruim primeiro. O ruim foi o seguinte: o Ministério do Samba ele foi muito e é muito apedrejado no que se refere ao estilo musical, né? Ao estilo musical. E existe aí uma confusão muito grande que as pessoas fazem. E eu já ouvi pessoas, teve gente que falou que eu estava profanando, né, o evangelho, cantando samba, né? Eu tenho minha opinião quanto a determinadas coisas, e eu expressei esses tempos atrás uma opinião minha aí, o pessoal fala, você está profanando, cantando samba, tal, como se o samba fosse algo maligno, e na realidade não é. Então, assim, o ponto negativo do que acontece, não com o Ministério, mas o que o Ministério sofre, é que, assim, existe uma boa parte de pessoas, de irmãos em Cristo, que, infelizmente, por falta de conhecimento, né, bíblico, eu digo até por conta do conhecimento bíblico, falta do conhecimento bíblico, eles associam o samba como se fosse algo do mundo, né, mundano, tal, promíscuo, e não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O samba é um ritmo da nossa cultura, da cultura nacional brasileira, e a gente, sabe, a gente é brasileiro. Então, o fato de eu ser pastor, de eu querer cantar músicas exaltando a Deus, louvando a Deus, não tem problema nenhum. Eu ouço, às vezes eu ouço alguns sambas, eu vejo pessoas cantando samba, exaltando a fé que ela tem
em outras entidades, lá professando a sua religião, a sua fé, e acho que cada um. Agora, eu canto samba para glorificar o nome de Deus, e eu tenho o samba como uma ferramenta. O samba, para mim, ele é uma ferramenta. Que ferramenta? A ferramenta de eu poder transmitir a mensagem do Evangelho e transmitir uma mensagem de vida, de esperança e de alegria para as pessoas. Eu tenho isso comigo. Agora, o lado ruim é que, assim, as pessoas, né, uma grande parte, nem todos, mas uma grande maioria ainda tem essa questão deste preconceito, né? E também tem o preconceito do pessoal, da turma que toca aí no secular, que acha que a gente que é cristão não tem que fazer samba, né? É uma minoria, mas tem gente que fala, agora os caras estão querendo fazer samba também. Na realidade, não é que estão querendo, nós já fazíamos samba antes. A questão é que nós mudamos assim a nossa disposição. Eu mudei a minha disposição de vida, a minha forma de vida eu mudei, né? Antes eu tinha uma forma de vida, hoje eu tenho outro tipo de forma de vida. Eu tinha antes uma visão, hoje eu tenho outra visão. Por quê? Porque o cristianismo, ele não é uma religião. O cristianismo, para mim, é um estilo de vida, é uma forma de se viver diferente, né? É uma forma de se viver. Então, assim, e o problema é que, assim, quando entra a questão religião, né, vamos falar religiosidade e tal, aquelas coisas, começa a vir uma série de coisas que não ajudam em nada. Agora, positivamente, o que eu posso dizer? Eu só tenho que agradecer, porque através desses trabalhos que eu tenho feito, vou dar um balanço desse ano aqui, ó. Eu não sou de ficar falando, de publicar essas coisas, vou falar aqui. Não tenho esse hábito, respeito quem faz, não tem problema nenhum quem publica, tem que divulgar, tem que prestar conta e tal. Eu faço isso mais internamente na minha comunidade, por exemplo. Através do samba, nós distribuímos quase 3 toneladas de alimento, trabalhos que eu executei, fralda para criança, vários fardos. Conseguimos doar 20 camas para uma casa de recuperação feminina, né? A Aprisco, Casa de Recuperação Aprisco. A gente conseguiu encaminhar a doação para lá. Recentemente, a gente conseguiu ajudar uma outra casa de recuperação com uma doação de mais de 100 quilos de alimento, né? De alimento, quando eu falo mistura, né? O pessoal chama de mistura, a gente chama de mistura aqui em São Paulo, que é carne, congelado, mais de 100 quilos, tudo através da movimentação do samba, com o trabalho social, todo mundo misturado. Nós conseguimos enviar algumas pessoas que precisavam para a casa de recuperação. Pudemos ajudar algumas pessoas que estavam numa condição aí de desemprego, passando luta, dificuldade, através do trabalho do samba. Então, o samba é uma ferramenta que a gente consegue, né, fazer toda essa movimentação. Esse é o lado positivo, né? E sem falar da alegria, né? É verdade. O samba, independente de ser gospel ou não, ele traz uma alegria. Agora, o gospel, a gente fala que ele traz uma alegria acima, por quê? Porque Jesus nos fez para ser alegre. Então, quando Jesus vem, ele muda tudo. Ele muda tudo. Então, a diferença do gospel é que a gente transmite a mensagem da cruz, né? E a cruz, ela é alegria, a cruz, ela é paz, a cruz, ela é ressurreição. Então, essa é a diferença do nosso samba. É que hoje, assim, a gente usa essa palavra samba gospel. Tem muita gente que fala, esse negócio de gospel, porque ele não sabe o que significa gospel, né? Gospel, a tradução do gospel é palavra de Deus. Palavra de Deus. Essa é a tradução. É que, na realidade, o pessoal, aqui no Brasil, tem uma mania, o pessoal tem uma mania de querer americanizar tudo, né? E essa questão do gospel aconteceu, quem trouxe essa visão do gospel para cá, inicialmente, foi a Renascer em Cristo. Renascer. Fez uma revolução, né? Fez uma revolução na época lá. Então, ela trouxe aquelas músicas do rock, né? Ela introduziu o rock na igreja, a reggae, aí tinha a banda FO, Paulinho Macuco, e tinha uma série, aí veio o samba. Aí os caras, samba, gospel, música, gospel. Na realidade, o samba é o samba, né? A diferença é que a gente é cristão, então seria assim, ó, samba evangélico, samba cristão, samba cultural cristão, cultura gospel, sei lá, do jeito que você quiser, assim, ó, o samba é samba. Só que, por exemplo, eu canto samba para louvar e engrandecer o nome do Senhor e falar das coisas de Deus e falar de vida. Nas minhas letras, falar de vida, protestar também. Também, nas minhas letras, eu coloco ali a minha visão de protesto. Porque o samba também sempre teve uma visão de resistência, né? E a Bíblia, ela fala que nós devemos resistir ao diabo, né? Verdade. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Assim, então, o samba tem essa resistência. Então, nós
nas nossas letras nós colocamos isso também. Essa canção que o Luciano tinha perguntado, tal, né, que mexeu mais, ela é nova, ela saiu recentemente, mas essa música ela mexe comigo. E eu espero que essa mensagem ela chegue no teu coração também. Composição minha, pastor Aguinaldo Silva e meu irmão Cláudio Caires. Sem inspiração, tamanha luta, não sei o que orar ou lhe dizer. Minha oração hoje são lágrimas que se traduz num balbuciar e num gemer inexprimível. Mas eu sei que estás comigo. És meu Deus, é meu amigo, a sair em meio ao labirinto, meu socorro e meu Senhor. Mas eu sei que estás comigo. És meu Deus, és meu amigo, a sair em meio ao labirinto, o meu socorro e meu Senhor. Hoje renovo a minha esperança, quero ser como criança nos teus braços, ó Senhor. Sei que pra sempre está comigo, me livrando do perigo, meu escudo protetor. Hoje renovo a minha esperança, quero ser como criança nos teus braços, ó Senhor. Sei que pra sempre estás comigo, me livrando do perigo, meu escudo protetor. Mas eu sei que estás comigo. És meu Deus, és meu amigo, a sair em meio ao labirinto, meu socorro e meu Senhor. Mas eu sei que estás comigo. És meu Deus, és meu amigo, a sair em meio ao labirinto, meu socorro e meu Senhor. E com meu Deus diante da luta, só tenho que orar e agradecer. Cláudio Caires, um grande compositor, Bênção cantor de e Deus. instrumentista, né? Homem de Deus. Instrumentista. Tem bastante música com ele. No canal tem uma música dele aí. Eu também tive o privilégio de gravar com ele aí uma música chamada Filho Pródigo. Gravei uma música de composição dele também, Sou Teu Deus, um reggae também. Que era Bem um samba, né? Ele era um samba, virou reggae. Ele me mandou em samba, aí quando você gravou, gravei, toma a música, aí foi um reggae. Eita Deus, bênção de Deus. Mas é benção. Então, pastor Aguinaldo, eu queria saber de você o que você acha sobre as religiões, vou dizer assim. Pergunta Forte. abençoada. O que eu acho das demais religiões? Eu respeito. Eu respeito. E eu vou explicar. Hoje, a gente vive um tempo, né, de uma discussão sobre intolerância religiosa, né? E isso é muito ruim, né? Porque, independente da fé que a pessoa tenha,
eu não tenho direito de ofender ela. Eu não tenho direito de ofender ela em hipótese alguma, em hipótese alguma. Eu tenho que respeitar ela. O fato de eu não professar a mesma fé que aquela pessoa não me dá o direito de eu condená-la ou julgá-la por aquilo que ela acredita. Então, eu posso até não professar fé, e o fato de eu não professar fé já diz tudo, é porque eu acredito em Cristo. Na minha fé, eu acredito em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a minha fé, a minha visão é essa. Eu não acredito em outras coisas, eu acredito em Deus e em Jesus Cristo. Eu acredito que Ele morreu por mim na cruz do Calvário, que Ele tem a vida eterna. Essa é a minha fé. Agora, o fato de eu crer, o que Jesus me ensinou na Bíblia, Ele não diz assim, vai lá e ofende a pessoa da outra religião. Ele não diz, vai lá, fala que ela vai para o inferno. Jesus Cristo não fala isso. Jesus Cristo, Ele diz assim, ide por todo mundo, né? Ide por todo mundo. Ele fala para mim ir pregar o Evangelho. E aí ele fala, e todo aquele que crer e for batizado será salvo. E o que não crer, já está lá a resposta. Né? Já está lá a resposta. Então, assim, a minha obrigação como cristão não é julgar nem condenar ninguém, mas a minha obrigação é pregar o Evangelho. Se a pessoa vai crer, se ela não vai crer, essa não é uma responsabilidade minha. Existe uma pessoa na Terra chamada Espírito Santo de Deus. E a Bíblia ela fala assim, que o Espírito Santo de Deus vai convencer do erro, da justiça e do juízo. Então, quem vai convencer alguém a caminhar pelo cristianismo não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. E a pessoa, no seu tempo, ela pode até crer. Agora, isso não me dá o direito de eu julgar outra religião, de eu criticar, de eu condenar, de eu... Não. Minha fé é outra, minha fé é a fé cristã, né? Eu sou cristão, essa é a minha fé, eu creio em Cristo Jesus. Mas eu respeito as demais religiões. Respeito. Porque nós, como pessoa, nós temos que respeitar uns aos outros, independente de fé. Eu tenho que respeitar. Então, essa é a minha opinião, minha posição, né? Até no entanto que temos nossas famílias, né? Sim. E creio que acho que nem todas as famílias são 100% cristão. Não são. Na minha casa nem todo mundo é cristão. Nem todo mundo professa a mesma fé. Né? Na minha casa eu digo assim, não na minha casa, no meu lar, não na minha família, eu hoje, a pastora Cristina, o João, não. Estou falando no contexto de parentela, né? Família é você, tua esposa e filhos, contém, né? Isso é família. Os demais, aí, quando a gente fala de parentela, né, envolve a família num globo maior. Não, eu tenho pessoas da minha família que são do candomblé, que têm fé em outras coisas, e nem por isso eu distrato, em hipótese alguma. São pessoas que eu amo, né? Que eu amo. E a minha função, eu acho que assim, a minha função é apresentar Jesus, falar desse Jesus lindo que trouxe a transformação para a minha vida, que pode também visitá-lo ali, se porventura ele tiver, né, o desejo de conhecê-lo, de buscá-lo, ele vai alcançar. Eu tenho que respeitar, não tem como. Legal. Pastor, me fala sobre os sonhos. Ou sonhos, né? Sonho tem bastante, né? Bastante. Mas eu vou falar com referência àquilo que a gente está tratando aqui, que é o samba, né? Meu desejo é ver nosso povo, o povo do samba, crescendo no aspecto musical, né? As pessoas ouvindo eles, todos nós, né? Todos, aqueles que trabalham com samba, ouvindo em todos os 4 cantos da terra, esse preconceito contra o samba cair por terra, meu sonho, meu desejo, ver, né, nosso pessoal buscando a Deus com todas as forças, todo mundo focado na Bíblia junto. Meu desejo é ver uma união verdadeira, né? Uma união real no meio do nosso povo. Meu desejo é ver isso. Hoje, o pessoal, assim, tem bastante grupo, bastante gente, e a gente sabe que cada um tem uma visão, cada um tem uma forma, mas ainda existe muita individualidade, né?
Então, existe ainda no nosso meio muito eu, muito meu, né? E na realidade nada é nosso aqui, tudo vai ficar isso aqui. E Deus, na realidade, ele ordena a bênção na união, né? A Bíblia diz, né? Que ele ordena a bênção dele na união. E eu queria ver, meu sonho é ver essa união, essa comunhão, né? Essa movimentação, porque se a gente se juntar de verdade, a gente vai poder anunciar o evangelho aqui no Brasil de uma forma muito forte. O samba, que é a nossa cultura, a nossa origem, ele vai entrar em lugares levando a mensagem do evangelho que hoje não tem espaço para o cristão entrar. E com o samba você entra. Então eu tenho esse sonho de ver todo mundo junto mesmo, mas assim, na fidelidade, um olhando para o outro, eu estou com você, vamos estar junto, né? A gente tem irmãos nossos, né, que muitas vezes a gente se encontra em evento e tal, depois você nem sabe como está o irmão. Aí você descobre, o irmão está passando dificuldade, está passando luta, e a gente precisava se juntar para que esse cristianismo ele viesse ser além de um simples tocar samba, mas ter a prática, o cristianismo na prática, né? De você poder ajudar, de você visitar, de você abençoar, de você poder estender a mão, de até levar um suprimento, por que não, quando o irmão precisar, de orar por ele, saber como é que você está, cara. Às vezes o cara precisa de um telefonema, o cara está passando uma luta lá, está triste, teve uma perda, você não sabe. Então, o sonho que eu tenho é isso, de ver uma comunhão genuína. Talvez poderia ser aos meus olhos assim, pastor, o senhor não tem nem ideia. Pode até ser nos olhos de algumas pessoas, isso aí não muda. Muda sim. Se você crer, muda, porque Deus tem poder para mudar qualquer coisa. Esse é um sonho que eu tenho. É que o samba gospel, se formos ver assim, está com muita qualidade. Legal hoje, melhorou bastante. Hoje nós temos samba de raiz, temos samba mais moderno, tem o samba rock, o próprio swing, né, que fala, né? Então, dá para fazer essa junção, porque tem samba para todo mundo curtir aí. Tem mesmo. E com letras boas, letras boas. Não, assim, não é aquela coisa né, que eu até sempre brinco com o pessoal, cuidado com a linguagem, né? Cuidado com o evangeliquez aí, porque tem coisa que a pessoa que não é cristã, ela não entende. Né? Então você tem que saber até o que você vai escrever para a pessoa, vai ficar fácil para a pessoa entender a mensagem, né? Porque o samba que a gente canta é uma mensagem. É uma mensagem, né? Que é uma mensagem transmitida para levar a vida. No próprio canal aí do Samba Gospel aí, vocês podem dar uma olhada aí, tem muita coisa boa, coisa antiga, coisas novas. Exatamente. E o canal cresce cada vez mais, né? Que o pessoal vai curtindo, vai levando isso à frente, né? Verdade. E o negócio está indo tão bem no Samba Gospel que agora a gente tem até a promotora musical, né? Tem uma promotora musical chamada Os Três. O ano que vem eu estou participando do trabalho com eles lá. E assim, é um lugar que o pessoal desenvolveu para atender a questão de marketing, fazer divulgação, um negócio muito bacana, produção artística, um negócio. Então, assim, você vê que está crescendo. E isso não é errado, gente. Isso não é pecado, não, você fazer coisa com qualidade. Muito pelo contrário. É necessário, porque você não vai dar uma oferta para Deus de qualquer jeito. E o que a gente faz aqui é uma oferta para o Senhor. Verdade. Escrever, cantar, gravar é uma oferta. Então, não pode ser esculhambado, né? É verdade. Tem que ser um negócio bacana. Mas é isso aí, gente. Nós estamos aqui com o pastor Aguinaldo Silva, falando dos trabalhos, né? Sim. Quantas músicas aí, pastor? Para nós não estender muito, quantas músicas de samba você já tem gravado? 60 músicas em 3 anos. 60 músicas. Acho que o que ficou parado dos 20 anos, acho que cantou aí. E, assim, são sambas com qualidade. Hoje você fez produção com o Pepeu, pastor Serginho Bizica. no Estúdio Prisco. Gravamos live lá no Ravane. No Ravane, né? Negro. A gente fez junto um projeto, né? Pastor Serginho Bizica, Pepeu, Estúdio Prisco e PS Estúdio. Falando nisso, eu lembrei. Estúdio Ravane. Nós temos uma parceria aí com um samba bem legal, que é o Partido do Altíssimo. Partido do né? Altíssimo. O resgate do samba tocado na década de 70, 80. Na época do Candeia, né? Da época de Candeia,
Marçal. Eu não era nascido ainda, mas... Eu também, eu nasci em 71, né? Nasci em 71. Vou fazer 50 anos agora em fevereiro. Dia 2 de fevereiro, anota aí, presente para mim. Mas é benção, pastor. Amém. E assim, para a gente, né, não terminar somente nas minhas palavras, eu vou fazer um samba, o que eu falei para vocês, são mensagens que a gente faz para todos os tipos de situação. Esse samba se chama Misericórdia, é uma composição minha, do meu irmão presbítero Marcel de Oliveira, do grupo Dom da Fé. Misericórdia, o nome dessa canção. Olha a mensagem que interessante. Quando olhamos para a terra, vemos tanto mal. É ganância, violência, a disputa por poder e o povo a sofrer. Criança nas ruas e o morro sangrando. Injustiça sorrindo, pecado é normal. Vejo a mãe chorando por perder seu filho como marginal. Sim, temos que entender, temos que cantar, pregar, que existe uma saída, buscar a Deus e aos céus clamar, e se arrepender, tua face almejar, pra nossa terra Ele sará. Sim, temos que entender, temos que cantar, pregar, que existe uma saída, buscar a Deus e aos céus clamar, e se arrepender, sua face almejar, pra nossa terra Ele sará. Só Ele tem poder para nossa história mudar, transformar o nosso povo e a nossa nação. Só Ele tem poder, clame a Ele agora, que ainda é tempo pra você, irmão. Só Ele tem poder para a nossa história mudar, transformar o nosso povo e a nossa nação. Só Ele tem poder, clame a Ele agora, que ainda é tempo pra você, irmão. Bom, galera, nós estamos aqui com a pastora Cristina, né, esposa do nosso pastor Aguinaldo. Pastor Aguinaldo, fala sobre a família. Bom, a família é a base de tudo, né? Sem família não tem cristianismo, né? O cristianismo ele se fortalece, né? Fortalece não, a família se fortalece, né? Em cima daquilo que é o plano de Deus, que é a família, né? É a família. Então, para mim, que sou pai, que sou esposo, eles são minha base, eles são minha fortaleza aí no dia a dia, porque é a minha intercessão sai através da esposa, da minha esposa, dos meus filhos. Quando os problemas vêm, a gente se junta, a gente se fortalece, né? As dificuldades, quando chegam, na hora de enfrentar a dificuldade, é a família. Não tem outra coisa na vida senão a família. Então, assim, até uma mensagem que eu sempre gosto de dar para os nossos irmãos do samba, principalmente. Não sai para tocar, leva a tua família. Às vezes eu sei que é difícil, não dá, não tenho carro, tal, não sei, tal. Mas se conseguir, faz essa força. Por quê? Porque quem vê a gente, às vezes, lá, ele quer ter uma referência, né? Pô, o que tão diferente assim? Então, pô, o cara tá com a mulher, tá com os filhos, uma alegria, fazendo um samba e tal. É uma mensagem que você entrega para a pessoa. Então, a família é tudo, né? É tudo pra gente, né? Eu só tenho que agradecer a Deus pela minha esposa, que é a minha ajudadora, minha adjutora, minha companheira, minha força aí na caminhada para toda a ordem ministerial, né? Toda a ordem ministerial. Ela é quietinha, tímida, ela sempre foi assim mesmo. E assim, só glorificar a Deus. A pastora vai falar? Não vou não. Não vai não. Pastor, cara, eu quero agradecer aí pela essa rica oportunidade que você tem dado pra gente aqui do canal do Samba Gospel, né?
conhecendo um pouco da sua história, da sua caminhada aí. E o pessoal que está curtindo aí, ó, daqui uns dias vem mais alguns outros vídeos aí. E dá uma curtida aí, né, pastor? Curte e compartilha. Amém? Isso. Edifica a vida de alguém. Né? Assim, são tantos sambistas de Cristo que existe, você não tem nem ideia. É verdade. Pastor, fala onde encontra seus trabalhos aí. Ó, todos os meus álbuns estão nas plataformas digitais. Spotify, Deezer, no YouTube, no canal do Samba Gospel tem. Agora está entrando lá na promotora também os 3, a promotora musical, vai começar a entrar os trabalhos ali. Então, assim, plataforma digital, Spotify, põe lá, PR Aguinaldo Silva, toda a minha discografia está lá. E você pode ouvir gratuitamente, amém? Então, assim, as pessoas, mas eu tenho que pagar a assinatura do Spotify. Não, não precisa, tem uma assinatura gratuita lá. Você faz a gratuita que você vai ouvir. A única diferença é que você não consegue, como é que fala? Baixar, né? Baixar o trabalho, né? Se quiser também baixar as minhas músicas, está disponível no Palco MP3. Lá você faz download de todas as músicas em MP3, põe no pendrive, enfia lá no carro, lá, espeta lá no carro e vai curtir. Vai ouvir aí um samba adorador abençoado de primeira qualidade. Gente, Deus abençoe, pastor. Amém. Dá uma mensagem, uma oração aí para. Amém. Vamos orar, né, para a gente encerrar. E eu quero agradecer aos meus irmãos em Cristo, os compositores, que a gente escreve junto, coisa que eu gravei de outras pessoas. Todos vocês, que Deus abençoe a vida de vocês e que a gente possa fazer muito mais coisa ainda junto nessa terra aí. Amém? Sambistas de Cristo de todos os cantos da terra, Rio de Janeiro, Acre, Minas Gerais, Brasília, né? Tem uma turma abençoada em todos os cantos aí, que a bênção do Senhor seja sobre a vida de vocês. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e glorioso Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse tempo, Senhor, que nós tivemos juntos aqui, Pai, podendo bater esse papo descontraído, poder contar um pouco da minha história, poder, Senhor, em nome de Jesus, compartilhar com os meus irmãos aquilo que a gente carrega através do samba cristão, do samba adorador, do samba gospel. Quero agradecer ao Senhor por esse canal, que esse canal possa alcançar muitas vidas, que a gente possa, Deus, em nome de Jesus, propagar o Evangelho através do samba, através da mensagem maravilhosa que o samba traz, e que Deus, em nome de Jesus, a sua graça e a sua bênção sejam sobre nós. No nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe.